Bom dia, bom domingo, mais um livro e hoje nós vamos com mais uma obra de Christian Hanna, essa que é a quarta obra nossa dessa escritora aqui, maravilhosa, essa obra aqui que eu ganhei da Rose, minha cunhada. Então vamos lá com o Rouxinol, que tem mais de 12 milhões de livros vendidos e novamente a escritora que vem com uma escrita sensível, uma narrativa em terceira pessoa que nos deixa assim, ó, parece que estamos vivenciando o terror e o drama vivenciado pelas duas personagens principais da obra, lá na Segunda Guerra Mundial. Então nós não estamos falando de Isabelle e Viana. Bom, para começar a gente tem que entender que é um livro assim duro, pesado. Mas a hora que você começa a ler ele, você não vê a hora de terminar, porque ele te aproxima, ele te preenche, sabe? Porque cada capítulo vem um drama diferente e lá no final, porque ele faz um paralelo com a atualidade de 1995, e lá no final você vai entender quem que tá narrando a história, se é Viana ou Isabelle, porque aquela que narra a história é aquela sobrevivente. Então, assim, é muita emoção nessa obra aqui. Ela faz um paralelo entre a guerra e o amor. Então, o livro vem contar lá na França de 1939, falando sobre Viviane Marillac e a irmã, a Isabelle. A Viviane Marillac, ela se despede do marido que está indo para a guerra. E ela é muito tentando adentrar no mundo ali do inimigo, porque ela vai ter um oficial de Hitler morando na casa dela, então ela vai ter que meio que pactuar com tudo aquilo que ele quer para poder sobreviver, porque ela tem uma filha chamada Sofia. E a Isabelle é totalmente diferente, ela é contestadora, ela leva uma vida típica da juventude e não aceita que a França se integre. E a Isabelle, ela é contestadora, ela está vivenciando tudo que a juventude tem, aquele momento desafiador, que não vai aceitar que a França se entregue para Hitler, então ela vai se apaixonar por um guerrilheiro. E aí as duas irmãs vão tentar sobreviver esse momento da guerra de forma distinta. E a escritora vai traçar esse caminho que cada uma vai percorrer de uma forma fabulosa. É interessante contar também no começo da história que o pai dessas duas irmãs vai para a Primeira Guerra Mundial e ele volta, a maioria dos homens que vão para a Primeira Guerra Mundial voltam mutilados, muito sofridos, né? E ele volta e começa a beber, ele se torna uma pessoa amarga, uma pessoa muito triste, e a mãe delas falece. E esse pai, de uma forma desesperadora, abandona essas meninas mais cedo. E as meninas começam a viver praticamente sozinhas, e depois vem a Segunda Guerra Mundial, que elas vão lutar de forma diferente. Tanto é que a Viane, ela vai engravidar com 16 anos, vai com o marido, começa a viver uma vida totalmente diferente do que a Isabelle. A Isabelle foi sempre mais sozinha, teve que lutar para as coisas que ela quis fazer, sempre foi meio que rejeitada. Então isso molda um pouco a personalidade de cada uma, que a gente vai entendendo na obra. Interessante contar aqui que a escritora se espelhou na vida e no percurso de André de Rogan, que ele participou da Primeira Guerra Mundial e ele fez parte da resistência belga e ele ajudou um monte de aviadores, né? Então, assim, traz essa história meio dramática para dentro da obra, inspirada nesse lutador da Primeira Guerra Mundial. Então aqui você vai se surpreender com a história dessas irmãs. E o mais interessante aqui é que você começa a se questionar, né? Com a história de Viana, que ela precisa dar abrigo ao inimigo para poder sobreviver. Então ela dá abrigo a um policial de Hitler, né? Dentro do próprio lar, onde elas começam a ser vigiadas, elas começam a ser monitoradas, elas começam todos para onde elas iam, o que elas estavam fazendo. Então ela precisa meio que aceitar tudo que ele está fazendo, e a outra irmã meio que se revolta, ela sai, ela começa a entregar panfletos de madrugada, ela se esconde. Então a gente fica pensando assim, quantas pessoas precisam conviver com o inimigo para sobreviver, né? A gente começa a fazer uns questionamentos assim, quantos judeus morreram naquela época, as dificuldades que eles passavam, as mulheres, as lutas das mulheres. Vai acompanhando a narrativa da obra que a gente vai se identificando com algumas frases.
Por exemplo, essa: um coração magoado dói tanto em tempo de guerra e em tempo de paz. Porque dentro dessa tragédia toda, a escritora consegue trazer um romance, né? Sempre ela traz um romance nas obras dela. E essa escritora aqui, eu já li uns 4, 5 livros dela. E ela é fantástica. Ela teve mais de 20 livros escritos, né? Tem esse livro aqui tem mais de 12 milhões de livros vendidos. Ela é americana, mora no noroeste dos Estados Unidos, lá no Havaí, e ela tem vários prêmios de literatura e escrita, porque ela é uma excelente escritora. Então, nesse domingo, eu indico essa obra. Ela tem Esse domingo eu fico com essa obra aqui. Não vou contar o final do livro, porque eu quero que você leia essa obra aqui. É uma obra muito legal. É uma obra que vem trazer toda a dor e o sentimento. Ela consegue expressar na escrita toda a dor e o sentimento dessas duas famílias aqui, em meio à Segunda Guerra Mundial. Então, a dica de hoje é o Rouxinol, de Christian Hanna. Até domingo que vem.